Diga. Desculpa interromper de Imagina, novo aqui, imagina. por conta do delay vai acontecer isso Quantas vezes mesmo. você quiser Eu interromper, pode interromper. queria aproveitar que eu estou por aqui, eu tenho visto bastante gente comparando o que está acontecendo lá com o governo daqui. E eu queria que você explicasse por que que são duas situações completamente incomparáveis. Como Como assim? assim? Qual a Em que comparação? sentido? As pessoas estão comparando a tomada do Talibã com o que o Bolsonaro está tentando fazer aqui. E eu queria que você explicasse Cara, por que que essas situações são completamente insanas de serem comparadas. Eu não costumo comentar com política brasileira, tá? Mas não é absolutamente nenhum nível comparável o que está acontecendo lá e o que acontece aqui. Existe um problema político no Brasil. Você tem você tem uma questão de imagem, uma questão de fala, de lideranças políticas que em democracias que podem causar problemas para a própria democracia, no sentido de enfraquecer instituições, etc. e tal. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer em Israel, pode acontecer no Brasil, pode acontecer na Argentina, pode acontecer nos Estados Unidos. A democracia, ela não é uma... Existe um livro até, Como as Democracias Morrem. Existe sim uma conduta que o líder precisa ter para fazer com que você tenha sempre instituições mais fortes. Ao mesmo tempo, existe sempre, isso não é uma coisa que existe só no Brasil, existe uma briga entre o executivo e o judiciário. Sempre existiu. Existe em Israel há pouco tempo atrás também, a mesma briga entre a procuradoria e o executivo. Né? A procuradoria que estava processando o Netanyahu e o Netanyahu acusando que existia uma ditadura da procuradoria que estava processando ele. E obviamente que ele não escolhe quem são os procuradores e obviamente ele sendo acusado, se daqui a pouco fazem uma lei dizendo que quem é acusado de corrupção não pode concorrer, então é como se ele diz que isso é antidemocrático, porque enquanto não tiver um julgamento propriamente dito que o condene por alguma coisa, então ele ainda goza da liberdade dele de poder concorrer. E se proibirem ele, então você está tendo o que eles chamam de interferência do judiciário no sistema eleitoral e tudo mais. Então isso é uma coisa que é do debate democrático dentro dos países que existem esses problemas. Esse debate é às vezes mais acalorado, menos acalorado, etc. e tal. Mas não tem nada a ver o que acontece no Brasil do que o que aconteceu agora no Talibã, com o Afeganistão. É incomparável. É a mesma coisa que você querer comparar o que aconteceu, crimes que acontecem no Brasil com, ou seja, sei lá, a gente poderia comparar agora o crime organizado no Brasil com o crime organizado na Itália. Ou, por exemplo, o tráfico de drogas aqui com o tráfico de drogas na Venezuela. Que é, acho que 60 mil vezes pior, né? O controle do Estado, ele é das instituições. O Estado brasileiro, ele tem instituições bastante fortes, até, na minha opinião, um dos países mais estáveis da América Latina. O Chile, o Brasil, o México. Então, são países que têm instituições muito fortes. Não tem nada a ver com o Afeganistão. Então, acho que a pessoa que está comparando está tentando, de uma forma equivocada, argumentar a sua insatisfação ao governo atual do Brasil. Ele pode fazer isso de formas com argumentos mais plausíveis, vamos colocar dessa forma. eu tenho a última pergunta sobre o Talibã. Tu disse que a visão deles é ir sempre se expandindo, né? Então, eles não vão parar aí. Se a ideia deles é expandir a ideologia deles ali pelo território, a gente não tem nenhuma garantia de que eles vão ficar só no Afeganistão. Não, por isso que eles fazem alianças com outros grupos. Então o Hamas já reconheceu eles. Aham. Eventualmente aí o Irã vai ter um diálogo com eles. E obviamente que você tem muitos interesses, mas eles gostariam de se unir com outros. Se unindo com outros, eles ficam mais fortes. Isso sim é uma ideologia imperialista. E a gente não tem garantia que isso não chegue cada vez mais perto. Isso eu acho difícil acontecer. Aquela invasão islâmica ao Sinceramente. Ocidente, que tanto Então, se ouve isso falar. seria, isso é o objetivo final. Quando eles entraram na casa onde estava o Bin Laden, lá no Paquistão, eles trouxeram os materiais de dentro. A propósito, em coerência, eles encontraram pornografia nos computadores do Bin Laden. A gente estava falando do pessoal e tal.
eles se encontraram... Cobra tanto, né, das pessoas, de como viver da maneira mais idônea e lá diante do que ele acredita, e ele que é o cara que deveria viver dessa forma é o que menos dá o exemplo. Exato. E aí eles pegaram um mapa que tinha o mundo inteiro verde. Ele tinha um verde que era crescente. O mundo, o Afeganistão, os países em volta, o Oriente Médio inteiro, depois todo mundo islâmico, depois a Europa, os Estados Unidos e a América do Sul. E tudo verde. Então a ideia ultimate goal, seria o objetivo final, seria converter todo mundo para o Islã, como a religião do último profeta, que, mais uma vez, eles veem... E eu não estou falando que os muçulmanos veem isso, pelo amor de Deus, tá? A maior parte dos muçulmanos não pensam dessa forma. É uma minoria que pensa dessa forma, mas é uma minoria de 10%. São 300 milhões de pessoas. São menos, são 150 milhões de pessoas. E dessas 150 milhões de pessoas, 3% dos 10% estão dispostos a fazer a uso da violência para implementar essas ideias. O que dá mais ou menos 2 ou 3 milhões de pessoas. É bastante gente. Tendo disposto a pegar em armas. O que eu ia dizer é assim, quando eu digo esse chegar mais perto da gente, eu não estava nem pensando nesse sentido de tomada, mas eu digo assim, por exemplo, a gente tem aí países recebendo muitos imigrantes que vão e vai muita gente. Então, cada vez que se chega 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, e no meio dessas 200 mil pessoas que tem muita família, criança, e que se estabelece em outros países, vai um desgraçado que 15 dias depois tá cometendo um ataque no meio de Paris, sabe assim? Então, esse problema do terrorismo lobo solitário que aconteceu em Paris, que são pessoas que ou nasceram na França ou em outros países europeus, mas são descendentes de imigrantes de países do norte da África ou do Oriente Médio. Eles estão num limbo de geração. A geração que chegou sobreviveu. A segunda geração é grata por poder estar lá. E a terceira geração não se encontra. Ela não se identifica nem com cá nem com lá. E aí vem um grupo e fala, olha, vou criar um califado. Aí vira real. E aí o cara sente um senso de propósito. Entendi. Aí tem um processo de awakening, que seria o acordar. Que é o que a gente chama de o processo de radicalização. Foi feito isso com alguns pilotos dos aviões do 11 de setembro. Um dos pilotos, que era um libanês, ele estudava numa universidade se não me engano, era em Hamburgo, na Alemanha. Tem um filme que chama A Célula de Hamburgo. Eu acho que é Hamburgo, eu tenho quase certeza. E ele não era nem religioso, classe média, não religioso. E devagarzinho tinha um cara lá na universidade, começa a fazer um contato com ele, começa a levar ele pra mesquita, começa a fazer aula, começa a levar ele, começa a mostrar um monte de coisa, começa a explicar um monte de história, com aquela retórica e narrativa que vai voltar ele ao ódio, etc e tal. E devagarzinho, aí ele vai pro Afeganistão, faz um treinamento, volta, e devagarzinho tem um processo de radicalização. Você pode fazer isso com qualquer coisa. Isso foi feito com essa ideologia. Você pode fazer isso com outras ideologias também. Isso foi feito com ele, e ele foi e jogou o avião nas torres. E ele era casado. E a mulher dele não sabia. Ela não sabia? Não. Era só mais um dia de trabalho. Não sabia. Ele ligou do aeroporto, ficou em silêncio, desligou e entrou no avião. Não falou nada. Então, assim, existe aqui uma... Cara, que loucura. Então, existe aqui o que a gente chama de awakening, que é esse processo de radicalização, etc e tal, que vai devagarzinho conquistando. Então, essa galera que está na Europa, os imigrantes, a maioria deles, eles querem isso que a maioria das pessoas no mundo também quer. Ter um trabalho, ter dinheiro, poder comprar comida, ter coisas que possam te dar uma vida minimamente confortável, cuidar dos seus filhos e acabou. E você ter você viver sua vida dessa forma. Existem algumas pessoas que não, que almejam mais, e outras pessoas que almejam também destruir tudo. Eu acho que a Europa pode chegar a enfrentar problemas sérios com o terrorismo no futuro. E aí vai ter uma série de
de equilíbrios e desequilíbrios que vão acontecer em leis dentro da Europa para fazer com que, ao mesmo tempo que existe um Homeland Security, né, uma segurança nacional interna que evite atentados, uma proteção aos direitos de privacidade e direitos civis da população. Numa democracia, como é que você vai fazer escuta com um cidadão do seu próprio país sem acusação? Você tem que ter um motivo. Aí o juiz vai ter que permitir isso. Só que se você tem que escutar um monte de gente, é complicado. Ou você vai fazer isso ilegal, aí você vai fazer uma violação. Então os serviços secretos podem até fazer violação jurídica dentro do próprio país, sem a polícia saber ou sem o sistema jurídico saber. Porque muitos países tomam a decisão do seguinte: eu prefiro violar e evitar um atentado do que não violar e gente morrer. Então vai cada vez ter mais esse dilema. O dilema da onde é a linha tênue entre o direito da democracia e individualidade e proteção de dados jurídicos que cada cidadão goza numa democracia e a proteção do país em si. Então, esses dilemas podem chegar até ao extremo de um filme que eu poderia até trazer aqui uma cena de um filme. Pode trazer uma cena de um filme? Claro. Porque às vezes dá spoiler e as pessoas não gostam. Mas tem um filme que chama Unthinkable, Impensável, com Samuel L. Jackson. Existe assim, eles prendem um americano convertido ao Islã, que se radicalizou. E esse cara colocou 4 bombas nucleares em 4 cidades americanas. E as bombas, eles têm certeza que as bombas estão colocadas. A inteligência americana, ele fez um acordo com não sei quem, roubaram 4 bombas soviéticas, trouxeram para os Estados Unidos e botaram em 4 cidades americanas. E elas estão com o relógio ligado e elas vão explodir. Eles têm 48 horas, 72 horas. E o cara está sob custódia deles, dos Estados Unidos, numa base americana. O cara está dentro de um lugar lá e ele não quer falar onde as bombas estão. Se as bombas explodirem, a estimativa deles é que iam morrer instantaneamente 15 milhões de americanos. O que você faz? Imaginando hipoteticamente uma situação tão drástica como essa, que seria o limite disso. O alicate na unha, né? Até... Aquele alicate na unha, né? Então, qual é o limite? É que esse cara não, ele tá disposto a morrer. Então, mas é que tá. Essa questão no filme traz bastante a discussão entre exército e FBI. O exército querendo fazer qualquer coisa e o FBI dizendo, não, mas peraí, você tem a Constituição. Então você tem uma Constituição, você não pode violar a Constituição. E aí o cara do exército vira e fala, se isso aqui... Se a gente não violar a Constituição... Não vai ter mais... Não vai ter mais Constituição. Vai acabar a Constituição. Enfim, não vou dar ideias do filme, mas trazem a esposa dele, trazem os filhos dele. Não mostra uma cena, um filme hollywoodiano, claro, mas assim, você traria os filhos do cara, colocaria na frente dele e falaria, olha, você vai ter que falar. Então, é complicado. São dilemas. Eu trouxe esse dilema ao extremo para quem está nos escutando também pensar, mas assim, obviamente que a gente está exagerando, mas na Europa existe todo um dilema muito grande em como investigar pessoas que são cidadãos desses países e que automaticamente, apesar de serem cidadãos desses países, são contra esse país. Tu viu o filme